Oi, pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos começar a parte das notas de entrada. Ela vai ser longa, vai ser bem com calma que nós vamos fazer. Então, hoje eu quero começar mostrando a nota fiscal e falando algumas particularidades, algumas questões que a gente tem que olhar para essa nota. Eu tampei os dados, né, do remetente do destinatário, mas ainda assim dá para a gente analisar essa nota. Então, qual que é a ideia? A nota fiscal de entrada, vou lançar como entrada de mercadoria, foi a venda de outra empresa. Então, outra empresa vendeu a minha empresa e eu vou escriturar a nota da entrada. Então, essa entrada, ela vai ter que ser analisada qual a destinação da mercadoria para a gente poder escriturar. Se eu compro uma mercadoria que eu vou revender, eu vou escriturar ela com um CFOP e de uma forma. Se eu compro uma mercadoria que vou consumir, vou escriturar ela com outro CFOP de outra forma. E assim por diante. Também tenho que analisar se eu estou escriturando uma empresa do Simples ou RPA. Tá, então vamos por partes. Primeira coisa, as empresas que recebem essas notas. Então a gente está analisando do ponto do escritório de contabilidade, desse ponto de vista. Então, quem recebe as notas fiscais estão lá na empresa. Ok. A empresa recebeu a nota fiscal, ela vai dar entrada no sistema dela. Então, aqui depende. Tem empresa que dá entrada, tem empresa que não dá entrada. Ok, vamos pensar então que ela vai dar entrada no sistema dela. Por que tem empresa que dá entrada, tem empresa que não dá entrada? Porque as empresas menores, às vezes, controlam o estoque em Excel, não tem um sistema que faz isso, emite nota pelo emissor gratuito, acho que não tem o controle de estoque nele, o do Sebrae. É, então, assim, ela não tem a necessidade da escrituração porque ela não faz esse controle no sistema. Caso contrário, ela tem que escriturar para poder vender. Então, vamos pensar num sistema que funciona pela lógica normal. Para a mercadoria ser vendida, ela tem que ser comprada. Então, essa entrada no sistema da empresa é a alimentação do estoque. Então, eu lanço a nota para alimentar o estoque para depois poder vender. Agora, quando não tem esse controle no sistema, quando não há. Quando faz nota, como eu havia dito, pelo emissor gratuito, ou seria pelo emissor gratuito, ou não tem mesmo controle, tem um sistema que faz a emissão da nota, mas não lança mesmo assim a nota de entrada, porque não precisa, não é necessário ter o estoque para fazer a nota de venda, então não é lançado. Mas, consequentemente, tem um trabalho à parte de fazer o controle desse estoque. E depois, em 31 no 12, precisa fazer um levantamento do quanto tem de mercadoria em estoque para a gente fazer o livro de inventário. Para nós, contadores, fazemos o livro de inventário. É a empresa que nos passa a informação do quanto ela tem em estoque. Tá? Ok. Então, vamos pensar que a empresa lançou essa nota fiscal. Então, ela vai escriturar a nota fiscal. Ah, uma outra informação importante, que é o código do produto. Então, se essa empresa ela vende uma mercadoria, eu vou dar um exemplo de um teclado. Então, vamos pensar numa empresa que vende produtos de informática. Ela deu entrada na mercadoria, esse teclado, o sistema dela. Então, aqui no produto, quando a gente vai pegar a nota de venda, na nota de venda vai ter o código do fornecedor. Então, o código e a descrição como o fornecedor vende. E quando eu vou fazer o registro da entrada, a empresa, né, a pessoa lá da empresa vai fazer o registro de acordo com o código que ela vai vender. Se no teclado ela vende no código 1000, então entrou no código 1000, tem que lançar essa nota no código 1000 para sair no código 1000. Assim, entra e sai, né, no mesmo código. Essa informação é super importante, esse código. E a descrição? A descrição não deve, né, seguir a descrição do fornecedor. Eu coloco a forma que eu quero descrever esse teclado que para mim fica bom, tá? Ok. E a empresa que não faz a escrituração da nota? Então, quando chega para nós a nota fiscal dela, tem que ter a identificação. Primeiro, qual a destinação da mercadoria? Para que aquela mercadoria? Porque nós vamos fazer a escrituração já no escritório, né? Então, esse teclado foi comprado para revenda. Então, ela vai colocar revenda. Ah, tem 10 itens na nota, ela tem que colocar cada um para qual finalidade foi.
E a outra coisa que ela tem que passar para nós também, qual o código que entrou. Então, qual o código que é do controle dela, ou seja, com qual código ela vai emitir a nota de venda dela. Tá? Então, vamos pensar no código 1000 lá do teclado. Então, ela vai colocar, por exemplo, ela colocaria aqui na frente 1000, e aí nós já teríamos o 1000 lá como teclado no nosso cadastro. Não tendo, é um código novo, ela tem que colocar como que é a descrição. Uma vez cadastrado no nosso sistema, pronto, toda vez que ela colocar 1000, já vai puxar a mesma descrição, porque isso já está no nosso cadastro, tá? Se ela comprou agora um teclado que ela vai usar, ela colocaria consumo na frente, por exemplo, para que a gente escriture esse teclado como consumo, não vai ser uma revenda. E assim por diante. Então, toda vez a empresa que não escritura a nota tem que nos informar qual que é o código, qual que é a descrição, porque é dessa forma que ela vai vender. Tendo consumo, ela não precisa colocar uma descrição similar à compra. A gente pode colocar um código genérico, isso está no manual do SPED fiscal. Então, por exemplo, todos os consumos eu posso colocar material de uso e consumo. Tem gente que coloca que tem bastante gasto com caminhão, peças para caminhão, para saber que aquela nota foi específica do gasto com caminhão, peças para caminhão. Ou consumo, copo e cozinha. Uma descrição genérica. Se há necessidade de futuramente ela identificar que essa mercadoria foi para a copo e cozinha, que aquela mercadoria foi para o caminhão, que a outra mercadoria foi o consumo do escritório administrativo, mas, não havendo, pode colocar um código genérico para tudo, para todos esses itens. Sendo assim, então facilita a nossa escrituração. A gente cadastra um código de consumo genérico ou cadastra. Bom, essa empresa possivelmente não vai, que não escritura a nota no sistema dela, possivelmente ela não vai querer um controle do que foi para uma finalidade ou para outra. Então a gente pode usar dessa forma. Então, outra coisa. Ah, tem o pessoal da contabilidade. Talvez seja melhor então discriminar para a contabilidade alocar na despesa correta, né? Certo. Então, é isso a princípio. Então, tem essas duas diferenças. Quando a empresa escritura lá no sistema dela, o que ela vai fazer? Ela vai gerar um arquivo para a gente importar ali no escritório. Então, tem empresa que gera arquivo SPED, mesmo não entregando, gera por quê? Lá no arquivo SPED tem todas as informações que nós precisamos para fazer o fechamento dela. Tem empresas que geram Sintegra, e com isso a gente importa no nosso sistema contábil para poder fazer as correções. Então, aí depois corrige, porque se ela lançou lá no sistema dela, ela pode ter colocado alguma informação incorreta, né? Então, a gente faz a correção dessa nota ou a conferência, né? Se não houver correção, só uma conferência para a gente poder dar continuidade no fechamento. Então, assim que funciona a nota de entrada. Então, a nota de entrada minha, que eu vou escriturar, da empresa que eu vou fazer, é uma nota de saída da outra empresa, do fornecedor. Então, aqui, ó, nós identificamos 0 entrada, 1 saída. Então, a saída dela é a minha entrada. O que acontece aqui no estado de São Paulo? Eu tô falando sempre com base no estado de São Paulo. Pessoal, às vezes dá uma devolução. Na verdade, uma recusa. Eu vou pensar na recusa, não é devolução. Ah, eu tenho que gravar explicando a diferença, né? Mas tá, vamos pensar na recusa. Então, o meu fornecedor foi até minha empresa para entregar a mercadoria que eu pedi. Chegou na minha empresa, não houve algum problema no pedido, não era aquilo, não era a cor, não estava ok, eu vou recusar a nota fiscal. Fiz a recusa, esse fornecedor vai retornar com a mercadoria, a transportadora, a forma que for, vai retornar para a empresa. Chegou lá na empresa desse fornecedor, ele vai fazer uma nota de entrada dessa nota fiscal. Ela pode ser parcial também. Aqui em São Paulo pode ser parcial. Eu posso ficar com uma parte da mercadoria e a outra não. Tá? Retornei. Retornou a mercadoria que eu não fiquei. Chegou lá, ele vai fazer uma nota de entrada. Então, como que é essa nota de entrada? É ele para ele mesmo. Então, ele é o remetente e ele é o destinatário da mercadoria. Sendo assim,
essa nota ela não viria para mim, porque ele é remetente, ele é destinatário, não, eu não teria vínculo com ela. Ele veio, tentou me entregar, não conseguiu, retornou, faz a nota de entrada, que é no CFOP de devolução, mas a natureza seria mercadoria não entregue ao destinatário, certo? Então, assim deveria ser. Mas acontece que muitas empresas colocam no destinatário a minha empresa. Então, o fornecedor coloca como emitente nessa nota de entrada que ele está fazendo. E coloca como destinatário a minha empresa. Então, sendo assim, fica uma nota de entrada com CFOP de entrada, por exemplo, 1202, mas fica como destinatário a minha empresa. Tá? Não é a forma correta. E o que eu faço com essa nota? Nada. Essa nota ele está escriturando lá, ele vai fazer o ajuste dele lá no sistema, porque saiu a mercadoria retornou. Então, para ela retornar para o estoque, ele emite essa nota fiscal, ok? Então tá. Então aqui, aí nós temos chave de acesso, né, composta por 44 dígitos. Aí tem o código, tem o CNPJ da empresa dentro da chave, o mês, o ano, a natureza da operação. A natureza da operação, então, vai identificar o que aconteceu. Se é uma venda, se é uma remessa, remessa em garantia, em conserto. E os dados da empresa, que é inscrição estadual, esse do remetente. Aqui é a inscrição estadual de substituto tributário. Então, assim, vamos pensar nesse fornecedor. Esse daqui é de outro estado, ó. 6. Então, esse fornecedor, ele é lá de Minas. Vamos pensar assim, eu sou aqui de São Paulo. Ok, então ele tem a inscrição lá em Minas, mas ele pode abrir uma inscrição aqui em São Paulo. Ele vai ser substituto tributário. Para quê? Qual a finalidade? A finalidade dessa inscrição é que, quando ele vendesse alguma mercadoria para nós, aqui de São Paulo, que fosse substituição, que tivesse protocolo ou convênio, ele tem a obrigatoriedade de recolher a AST, certo? Certo. Então, ele teria que fazer o recolhimento no ato da emissão, para transporte, transitar com a guia. Ele abrindo uma inscrição de substituto aqui em São Paulo, ele vai pagar por mês. Ele não vai pagar em cada nota que ele emitir. Então, isso facilita o processo dele. É essa a finalidade da inscrição do substituto tributário. Então, o que nós aqui em São Paulo vamos fazer com essa nota? Vamos pensar que ela é de substituição tributária. Então, tá destacada de substituição aqui, ok. E aí? Não veio a guia junto, porque tem que vir a guia junto, tem que transitar a guia com pagamento. Não veio, eu vou olhar para esse campo para saber se ele tem inscrição. Ele tem inscrição? Não vai vir a guia junto, ele está pagando mensalmente. Agora, ele não tendo a inscrição, eu tenho que solicitar, me manda a guia com o comprovante, tá? Ok. O CNPJ, aqui os dados do destinatário. Eu apaguei, mas dá para a gente ver que sou eu sou a destinatária da mercadoria. A parte da duplicata, então vai discriminar quantas parcelas, como que vai ser. Aqui nessa nota, é uma mercadoria sem substituição tributária. Ele destacou o ICMS porque ele não é empresa do Simples, a gente pode observar pela CST. Ele destacou o ICMS de 12. 12 significa que a mercadoria é nacional. E a gente confirma aqui no CST, primeiro código é o 0, então é nacional. Não tem ST, então não tem base, valor dos produtos, e ela tem outras despesas. Pode ter desconto, pode ter seguro, pode ter frete, pode ter IPI, não é o caso. E também não é o caso porque ela é uma revenda, mas se o produto fosse importado, poderia ter. Ok. Aqui nós temos os dados da transportadora. Então, como que aconteceu esse frete? Foi por conta do remetente. Então, na hora que eu vou escriturar essa nota, é uma informação que eu tenho que olhar aqui. Ela é importante. Porque se tiver escrito que é por conta do destinatário, eu preciso do CTE, identificar cadê o CTE nessa nota. Porque às vezes a empresa não nos envia, tá? Então tá, aqui o código que comprou, a descrição, o NCM, a CST, CFOP e os dados que a gente já conhece, né? Valor unitário, total, ok. Base de cálculo, ICMS, alíquota, perfeito. E aqui as informações complementares. Se ela tivesse alguma redução para informação tributária, alguma informação, a gente sempre lê. Porque se ela tiver alguma coisa, ela não tributou
não tem ICMS aqui, eu tenho que ter aqui a base legal por que não tributou. Se ela tem uma redução, se ela tem um diferimento, qualquer coisa que ela tenha de benefício, qualquer coisa que ela tenha de benefício fiscal, a gente vai identificar aqui qual que é esse benefício, para verificar se é isso mesmo, se não é. Então, essa é a nossa função, certo? Então, para concluir essa análise geral, nós vamos também identificar a questão de como que nós vamos escriturar, nós ou o nosso cliente, lá a empresa que escritura a nota fiscal. Então, como que ele vai lançar? Vai lançar com crédito de ICMS? Não vai lançar? Então, que nessa nota fiscal, a empresa do Simples, ela não tem crédito de ICMS. Então, ela não lançaria com crédito. Elas colocariam o CST 0,90, um CFOP 202 se ela for revender, e não tem CMS, base, essa questão. O que tem na empresa do Simples? Diferencial de alíquota. A empresa do Simples, ela paga diferencial nas operações que ela compra de mercadoria de fora. Então, revenda, industrialização, consumo. Então, nessa nota aqui, para a empresa do Simples Nacional, eu calcularia o diferencial de alíquota, entendendo que esse produto não é ST aqui, tá? Entendendo isso. Mas, na verdade, a primeira coisa que eu faria era verificar se é ST aqui. Ah, não é. Então, eu vou calcular o diferencial. Se fosse, se fosse, então, assim, tendo o protocolo convênio, o remetente teria que ter enviado, teria que ter destacado, enviado a guia, ok. Mas, ele não enviando ou sendo ST e não tendo o protocolo convênio, a obrigação é minha. Estou recebendo a mercadoria e vou vender ela com o CFOP 5405, que ela é ST. Para eu poder fazer isso, eu faço recolhimento que a gente chama de antecipação tributária. Eu faço a antecipação, faço o recolhimento. Para o Simples Nacional, é no último dia do segundo mês subsequente. Então, se eu estou escritura na nota em novembro, eu vou pagar em novembro, dezembro e janeiro. Vou pagar no último dia de janeiro referente a essa ST. E aí, a venda dentro do estado vai ser o 5.405, ele não vai pagar o ICMS. Bom, a princípio, então, é isso. Foi um resumão geral, mas a gente vai por particularidades, por caso a caso. Tá bom? Até a próxima.